Pessoal, boa noite, ó. Listinha de química. Vou fazer toda ela. Se o vídeo travar, depois a gente continua de onde parou, beleza? Pega a lista de química, vamos fazer aí pra gente poder encerrar. A parte de química é mais rapidinho porque a gente tem bastante questão teórica para resolver e aí essas teóricas são mais rápidas. Tem uma questãozinha ou outra aqui que é mais chatinha de fazer, que são as de cálculo, mas a questãozinha, a maior parte das questões são fáceis da gente resolver. Gostaria de deixar aqui um salve pro meu amigo Joãozinho. E aí, Joãozinho, tá assistindo as aulas? Não deixa de estudar, hein? Um grande abraço, Joãozinho. Pega a questãozinha número 1. É para classificar se os fenômenos são físicos ou químicos. Questão número 1. Físico ou químico? Questão 1 diz assim. Item A. Água em forma de gelo transformando em água líquida. Sólido para líquido. Não muda a estrutura da matéria, não muda os tipos de moléculas, só mudança de estado físico. Então é um fenômeno físico. Item B. Dissolver açúcar em água. Açúcar, quando dissolvido em água, não muda a estrutura da matéria. O açúcar não muda, nem a água, então é físico. Item C. Bolinha de naftalina diminuindo a massa com o tempo. Pessoal, bola de naftalina, ela sofre sublimação, passa de sólido para gás. Passagem de sólido para gás, físico. Item D. Água em ebulição para fazer café. A água está passando do estado líquido para o estado vapor. Líquido para vapor, físico. Fenômeno físico. E o item E. A neve caindo. A neve caindo, um corpo cair, significa entrar no movimento de queda livre, por exemplo. Cair é fenômeno físico, porque não muda a estrutura da matéria. E temos aí o item F, processo de cozimento de um ovo. Aqui sim. Quando você cozinha o ovo, o ovo sendo cozido, ele tem uma mudança na estrutura íntima da matéria dele. Ou seja, as moléculas sofrem algumas transformações. Então, no caso, o cozimento de um ovo é um fenômeno químico. Tá aí a questão número 1, pessoal. Questão número 2 pede para você fazer assim. Descreva os estados físicos da matéria ou estados de agregação da matéria em termos de formas, massas e volumes. Pessoal, questão item A, estado sólido. O estado sólido é o estado onde as moléculas têm um grau de compactação muito grande. Então, moléculas muito compactas, juntas, estão sempre bem juntinhas as moléculas. Elas vibram, sem sair de um ponto e ir para outro. Não vão. Elas só vibram. A massa fixa, a massa não muda, a massa do sólido não muda, a menos que você vai lá e tira um pouco, ou coloca outro pouco, não muda, a massa é fixa.
O volume fixo também, a menos que você coloque mais matéria ou retire matéria, aumenta ou diminui, o volume é fixo também. E a forma? A forma, o formato, o desenho do sólido também é fixo. A forma é fixa também. Então tá aí as características para o estado sólido. Moléculas compactas, massa fixa, volume fixo, forma também é fixo. Item B, estado líquido. O estado líquido, as moléculas não estão grudadas umas nas outras, as moléculas estão soltas umas das outras, tá certo? As moléculas estão soltas umas das outras. As moléculas podem se nadar, podem sobrenadar umas às outras. A molécula que está aqui pode vir parar na parte de baixo do recipiente. Então assim, no estado líquido as moléculas têm um grau de liberdade maior, elas estão soltas, elas podem nadar de um ponto para outro no estado líquido. Eu não vou fazer a figura para mostrar porque o quadro é pequenininho e não vai dar tempo, tá bem? Então assim, no estado líquido as moléculas não são compactas, elas são livres. As moléculas têm grau de liberdade. Massa. A menos que evapore, a massa é fixa, não muda. A massa, se ela não for embora por evaporação, a massa é fixa. Tá joia? Volume também é fixo, se não evapora, volume é fixo. Agora, o formato ou a forma que muda. A forma é variável. O que quer dizer forma variável? Eu vou fazer uma figurinha aqui em cima. Se você colocar 1 litro de água aqui, ela toma esse formato do recipiente. Se você colocar 1 litro de água aqui, ela toma esse formato. Ou seja, a gente diz que o líquido ele tem a forma do recipiente que o contém. Tá aí, ó. O líquido tem a forma do recipiente que o contém. Beleza? Eu vou apagar a lousa para a gente continuar com o item C.
O item C, estado gasoso. O estado gasoso a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. O estado gasoso precisa de um recipiente fechado para você guardar. Tá lá fechado. Bem fechado. Só que se você pegar esse gás, colocar dentro de um recipiente maior, ó, daqui para cá o recipiente aumentou. O gás, pessoal, ele sofre expansão. Se você abrir um vidro de perfume aqui, o vapor do perfume vai subir e vai se espalhar pela sala. Aqui na minha sala, na sua sala, no ambiente onde você estiver. Então, ele expande para o volume do recipiente. Então, diferente do que a gente fez aqui agora há pouco para o líquido, o gás tem que estar fechado, o líquido não. Mas o líquido, se você colocar ele num recipiente quadrado ou redondo, ele toma o formato do recipiente. O gás também toma o formato do recipiente. Tanto é que aqui e aqui os formatos são diferentes. Então a gente toma aí formato diferente para o gás. Mas se ele está bem fechadinho, não vaza gás. Então se não vaza, a massa é constante. A massa é fixa, não muda a massa, porque o gás não escapa e gás de fora não entra. Então a massa é fixa. O volume varia, porque se eu pegar um recipiente cada vez maior, o gás vai aumentando o volume. O volume é variável. Se o volume é variável, a massa é fixa, porque não vaza gás. O volume é variável, porque aumenta ou diminui de volume. E a forma. Se ele está aqui nesse recipiente, ele tem essa forma. Se ele está aqui nesse recipiente, ele tem outra forma. Então a forma muda. Então a forma é variável. Para encerrar, moléculas muito espaçadas, alto grau de liberdade, beleza? É isso daí. Essa é a questão número 2. Vamos para 3. Anota a resolução, depois você pausa o vídeo, volta e veja, beleza? A questão número 3. A questão número 3, o item A e B a gente fez em sala. O item C e D a gente não fez. Então, quando a gente voltar nas aulas no cursinho, eu aprofundo um pouquinho isso daí para vocês. Mas por enquanto, você entenda assim, ó. Represente num gráfico de temperatura por tempo as mudanças de estado físico da matéria, destacando os pontos onde ocorrem os patamares para uma substância pura. Substância pura a gente falou exaustivamente em classe. Como é que é o gráfico de uma substância pura?
Aqui você coloca a temperatura. Aqui você coloca tempo. E aí aqui você tem estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Esse patamar aqui e esse patamar são paralelos ao eixo dos tempos. Esse patamar e esse patamar é o patamar da fusão. E esse patamar é o patamar da ebulição. Mas aqui na fusão e aqui na ebulição a temperatura não muda. Então aqui a temperatura é constante. E aqui a temperatura é constante. Substância pura. Beleza? Apago aqui para sobrar mais espaço no quadro. Continuando, questão 3, item B de bola. Como seria o gráfico para uma mistura qualquer? Pesquise o que é uma mistura qualquer. Uma mistura simples. Água, você jogou lá dentro do recipiente sal e misturou. Ou água e açúcar. Joga um pouquinho de açúcar lá dentro, mistura, forma uma mistura homogênea. Aí congela. Congela, passa do estado sólido para o líquido e líquido para vapor. Aí você monta o gráfico. O gráfico seria assim, para mistura comum. Esse aqui é o formato do gráfico para mistura comum. Marca sólido, líquido e gasoso. Aqui é tudo igual ao outro gráfico. Aqui é a fusão. Aqui é a ebulição. Só que aqui esse patamar e esse patamar não são paralelos ao eixo dos tempos. Não são. Isso é uma mistura comum. Fácil. O item C e D não foi dado em classe. Só vou fazer o gráfico que eu pedi na lista. E eu falo, quando a gente voltar nas aulas, eu faço para vocês aí a definição do que são esses tipos de misturas. Ó. São dois outros tipos de mistura, diferentes da mistura comum, dois outros. Os dois outros tipos de misturas são
azeotrópicas e eutéticas. A lista pede, no item C, o gráfico de uma mistura azeotrópica. Os gráficos são muito parecidos, mas olha no que eles diferem. Temperatura, tempo, estado sólido. Para passar do sólido para o líquido, não é patamar, não é patamar paralelo, não é paralelo aos tempos, ele dá uma inclinadinha para cima. Estado líquido, agora fusão é paralela. Aqui é paralela. Aqui é estado gasoso. Então a gente tem fusão. E aqui é ebulição. Aqui a temperatura não muda. Não muda porque esse trecho é paralelo a esse. Então, temperatura constante. Esse é o gráfico de uma mistura azeotrópica. Para encerrar, vamos fazer agora o gráfico da mistura eutética. Temperatura, tempo, estado sólido. Para passar para líquido é fusão, mas esse patamar é paralelo ao eixo do tempo, paralelo. Esse trecho é paralelo. Passou para líquido, agora de líquido para gasoso não é paralelo o patamar. Então aqui a temperatura não é constante. Sólido, líquido, gasoso, fusão. Aqui é a ebulição. A fusão, a temperatura é constante, por isso que esse trecho é paralelo. A ebulição não é temperatura constante, por isso que o gráfico dá uma mudada aqui, ó. Veja o que difere esta dessa daqui, ó. A azeotrópica, ela muda aqui, ó. A eutética muda a temperatura aqui. Certinho? Questão número 3. Anota, vamos para a questão 4. Questão número 4.
Quanto tempo que a gente tem? 25 minutos? Tá bem. Pessoal, questão número 4. O que ocorre com os estados energéticos das moléculas de uma determinada substância pura conforme essa muda de estado físico? O que é mudança de estado físico? Sólido para líquido para gás. O que você tem que fazer para ela ir de sólido para líquido para gás? Fornecer calor. Fornece calor, aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas. Então, o estado gasoso, as moléculas são mais energéticas do que o estado líquido, que é mais energético que o estado sólido. Então, o grau de energia da molécula aumenta. Daqui para cá aumenta o estado de energia, daqui para cá aumenta o estado de energia das moléculas. Então, da esquerda para a direita aumenta, da direita para a esquerda, quando você volta no processo, a energia diminui. Da esquerda para a direita aumenta e da direita para a esquerda diminui. Beleza? Diminui quando volta, aumenta quando vai. Questão número 4. Questão número 5. A densidade é uma propriedade muito importante do ponto de vista de classificação de uma substância. Escreva a equação que permite o cálculo da densidade de um corpo, bem como unidade de grandeza no sistema internacional, dessa grandeza no SI, e em outras unidades do dia a dia. O que é densidade? Densidade é a divisão da massa pelo volume. Massa dividida por volume. No sistema internacional, a unidade de massa é quilograma. Sobre a unidade de volume é metro cúbico. Então tá aqui, ó, quilograma por metro cúbico é a unidade no sistema internacional, no SI. Ah, só existe essa? Não, existem várias outras. Quais são as outras unidades? Você pode colocar qualquer unidade de massa por volume que você está tirando densidade. Então, por exemplo, grama. Grama é uma unidade de massa? É. Então eu posso usar. Volume. Centímetro cúbico ou ml. Grama por ml. Posso usar. É uma unidade de densidade. Posso usar, por exemplo, quilogramas dividido por litro. Também é uma outra unidade de densidade. Eu posso usar qualquer unidade de massa por volume. Qualquer uma delas vai te dar unidade de densidade. Beleza? Aí agora você só colocar outras unidades de massa dividida por volume. Você vai ter unidade de densidade. Pessoal, questão número 6. Eu vou encerrar na questão número 6 para o vídeo não ficar muito longo. Não deu para a gente fazer a maioria não deu para a gente fazer a maior parte das questões, mas para não ficar muito extenso o vídeo, vou fazer até questão 6, depois a gente volta da 7 em diante. A questão número 6 é a seguinte: numa chaleira a água evapora e parte dela se condensa em forma de gotículas na parte interna da tampa da chaleira da seguinte forma: H2O líquida evapora
Então passa a ser água líquida, água vapor, por aumento de temperatura. Aí a água evapora, só encontra a tampa que está fria. Aí ela condensa, volta de novo a ser líquido. Por isso a setinha de ida e de volta. A água evapora e a água se liquefaz. Qual o nome do fenômeno que ocorre com o resfriamento do vapor da água mostrado anteriormente? Resfriar, diminuir temperatura. Quando a temperatura cai, ela vai de vapor para líquido. O nome de vapor para líquido é vapor para líquido é condensação. Ou formar líquido é liquefação. Tá aí. A questão número 6 é de alternativa. A alternativa correta é C. Já já a gente volta aí com a resolução das outras questões para vocês, beleza? Bons estudos, não desanima não.